Algo que para mim tem sempre a ver com autoimagem é a nossa capacidade de sermos líderes. Mas para vermos qual é que é essa capacidade, se temos capacidade de liderança, nós temos que começar por ver qual é que é a diferença entre ser um chefe e ser um líder. Porque é assim, o trabalho de equipa é talvez das metas mais importantes que uma empreendedora ou que uma empresa deve visar, pois ela é a base de todas as estratégias que dão certo e de todas as estratégias que dão errado. O trabalho de equipa vai também fazer com que se destaquem os líderes e vai absorver os chefes, porque quando sabemos liderar, a nossa equipa coesa avança. Quando nós somos só chefes, a equipa não fica coesa e muitas vezes não consegue avançar. E por isso é tão importante para a autoimagem a pessoa, a mulher, conseguir perceber-se se ela é chefe ou se ela é líder. Em todo o meu percurso de trabalho, de mais de 25 anos, lidei com todo o tipo de pessoas, desde chefe a líderes. Quando trabalhava para os outros e desde funcionárias a empregadas, quando trabalhei e comecei a trabalhar por conta própria. Eu sei que te parece tudo a mesma coisa, mas não se pode pôr tudo no mesmo saco. Um chefe é um chefe e pode nunca vir a ser um líder. Empregada é uma empregada e pode nunca vir a ser uma funcionária, nem fazer parte de nenhuma equipa. Tudo depende do pulso de quem manda e de quem obedece. Mas, acima de tudo, o que eu te quero dizer é que a diferença vem de dentro de nós, da nossa motivação, do caráter, da maneira de lidar, da forma como se olha para a equipa e da forma como se ensina e aprende a vestir a camisola. Eu gosto muito de pessoas, como já referi várias vezes aqui nos meus vídeos, nos meus áudios, no meu canal. E sou uma comunicadora por natureza. Isso é algo que se pode aprender, mas que acima de tudo nasce dentro de nós. E que fator pode ser mais importante para uma relação? Vê lá, seja ela de trabalho, seja de que natureza for, do que a comunicação. Porque ela está acima de tudo. Eu respeitei sempre os meus superiores, sempre. Mas tinha o perfil deles bem traçados dentro de mim. E uns foram para mim líderes e outros somente chefes. Com os líderes eu aprendi tudo. Cresci e tornei-me eu mesma uma líder. E com os chefes aprendi a não seguir os erros e mesmo com respeito a não torná-los para mim minhas referências. Passado este tempo, eu posso afirmar com todas as letras que o perfil que eu criei para mim mesma é o de uma líder. Porque, acima de tudo, comunicar e motivar muito quem trabalha para mim, quem quer transformar de meros empregados em funcionários, está na minha mão. Sou eu que o tenho que fazer. Depende de mim esse sucesso. E sempre foi esse o meu caminho, a motivação. Tanto quando geria uma equipa de 30 meninas, quando só me geria a mim mesma. Para mim, e eu deixo-vos aqui isto muito ciente, motivação é o caminho. O caminho para nos tornarmos uma líder, deixando para trás o papel de chefe. E vamos então ver o que é que para mim são as duas principais diferenças entre chefes e líderes. Para mim, as chefes ditam as regras de forma imperativa, empurram a equipa para o trabalho sem motivar e mesmo tendo sabedoria, não a conseguem aplicar, pois não sabem motivar, mas sim dar trabalho. Têm um tom de voz acima do normal, tendo uma expressão rígida e dando a entender que gera a empresa sozinha, o que as faz inflexíveis e levam a seguir sempre o mesmo caminho. Depois, as chefes não se interessam pelo meio termo, ou seja, elas só querem saber a resposta ao como. Como é que fazem as tarefas, como é que vão levar as dela avante e quando, que é quando as mesmas tarefas são feitas. E elas, as chefes, notam-se à distância porque elas trabalham muito para a segurança económica. Não investem motivacionalmente na equipa porque o ordenado delas é que é a sua prioridade. Ao invés disso, tu sabes logo ver quem é uma líder por natureza. Primeiro porque as líderes sabem motivar, definindo a tarefa de cada uma e dentro da própria equipa. Apresentam soluções e objetivos, dando ordens com muita clareza e motivação, sabendo sempre aceitar as diversas opiniões e também aprendendo com elas, como é lógico. Ao ouvir essas opiniões, elas dão importância e para melhor conhecer também individualmente cada pessoa da sua equipa. Aceitam personalidades diferentes que a dela e são treinadoras de pessoas. E sendo líderes, têm uma grande visão. Conseguem a todo momento transmitir todo o seu conhecimento. As líderes também,
nota-se logo que são ávidas de desafios e acompanham sempre as novas tecnologias, estando sempre disponíveis para aprender. Estão firmes nos momentos difíceis, onde se destacam como seres humanos e também sabem que podem errar, sabem que elas são humanas, mas que assumem sempre os seus erros. Depois, as líderes acreditam sempre na sua equipa e nos vários pontos positivos que elas mesmo são um poço de positividade constante para toda a equipa. E depois as líderes têm um sonho, um foco. Caminham lado a lado com a equipa para alcançar os objetivos. Não é só dar ordens. Voltando ao meu percurso, para que tu percebas melhor, quando eu tentei muitas vezes seguir sonhos e não encontrei apoio ou motivação para o fazer, eu lembro-me tão bem quantas vezes me diziam os erros que eu cometia, que não me davam o devido valor, achando que me estavam a ajudar. Eu achava que elas achavam mesmo que me estavam a ajudar. Mas isso não é ajuda, é minar só a segurança e o caminho. É não deixar que se ganhe um foco e um sonho. É como se fosse um efeito onda. Sabes como é que é o efeito onda? Que enquanto não estamos motivados, passamos a insegurança a outra pessoa, em vez de a ajudar a ganhar confiança em si mesma. E isto fez-me abrir cada vez mais os olhos na minha vida durante essa altura e saber que eu nunca iria ter essa atitude com os outros. Eu sempre quis ser motivadora, como precisei que muitas vezes o tivessem sido comigo, na minha família, no trabalho, em todas as relações que cresciam dentro do meu caminho. E eu tornei-me consciente de que para pedir sucesso, eu tenho sempre que transmitir sucesso. Ajudar as pessoas com motivação para que elas estejam cientes de que o seu sucesso dependem dos sonhos e dos motivos que levaram a desejá-los. Nós, no dia-a-dia, fazemos isso com as crianças, como que em piloto automático. Eles aprendem uma nova habilidade, nós damos-lhes aplausos de ânimo e não lhes chamamos falhados, quando caem ou quando erram. Então, porquê é que nós fazemos isso constantemente com as pessoas que esperam de nós palavras de ânimo e nunca lhe damos? Contribuindo cada vez mais para a sua frustração em vez do seu sucesso, como é lógico. Muitas vezes há chefes, e tu já deves ter passado por isso, que reclamam que não têm o apoio dos empregados, muitas vezes eles acabam por abandonar projetos, abandonar o barco, etc. Mas em que forma positiva eles foram os comandantes que equilibraram o equilíbrio com os estímulos positivos? Eu posso dizer que muito poucos. E, no entanto, todos deveriam fazê-lo. Todos deveriam ter a consciência do seu poder para não repudiarem consequências. E tudo depende de como somos interiormente. Eu vou-te dizer uma frase que eu adoro. Uns olham pela janela de grades dentro de uma prisão e veem lama. E outros olham por essa mesma janela e veem as estrelas. Esta frase é do Carnegie, porque todos podemos ver o melhor e o pior de cada situação e dar essa motivação aos outros. Todos podemos ver a lama e todos podemos ver as estrelas, porque no fundo ambas existem. A forma como seguimos o caminho e onde centramos a atenção é que vai determinar a maneira como nós olhamos aquela janela e vamos motivar os outros a encontrar o seu rumo e o seu progresso. Por isso, não sejas uma chefe, sê uma líder para todos aqueles que precisam de ti ao seu lado, sê uma líder para todas as pessoas da tua vida, lidera com consciência, mas acima de tudo, lidera com coração e com alma. Um grande beijinho, mais uma vez obrigada por estarem presentes na Renovação Feminina e vemo-nos no próximo Renovação Feminina. Um beijinho!